Opa! E aí, tudo bem com você? Vamos estudar as lentes, hein? Lentes. Senhoras e senhores, isso aqui é uma lupa, né? Todo mundo já brincou com lupa, já queimou formiga com a lupa, né? Olha que maldade. Depois eu conto a experiência que eu fiz com meu filho com a lupa, tá bom? Não posso contar, vai que alguém assiste aí, vai dar maltratos à criança, mas foi uma brincadeirinha, um acidente. Um acidente. Bom, pessoal, é o seguinte. Nós vamos estudar lentes esféricas. Começamos hoje o primeiro assunto de lentes esféricas, a introdução teórica. Já vou te adiantar que é muito parecido com os espelhos esféricos. A diferença básica é que no espelho a luz bate e volta e a lente é um sistema óptico do tipo refrator, então a luz bate e atravessa. Então essa aula teórica aqui é só para a gente definir o que é lente, os tipos de lente e as formações de imagem, aqueles raios notáveis, né? Lembra do paralelo pelo foco? Pois é. Aqui vai ter também. Então vamos começar. Antes de mais nada, a gente começa assim, ó. Opa, começa assim como? Deixa eu mudar aqui, mudar para vocês. Aí, tinha mudado aqui, mas não mudou aí. Beleza. Pessoal, como é que eu fabrico uma lente, por exemplo? A lente é a seguinte, você pega um bloco desse jeito, mas imagina que isso aqui é um cubo. Aqui eu estou mostrando só uma face, mas como se fosse um cubo. Aí você manda lá para o cara vai e gasta de um lado, faz uma face convexa, tá vendo? Aí ele vai, gasta um pouco do outro lado, forma uma outra face convexa. Pronto! Virou uma lente do tipo convexa, que é a mesma lente que tem aqui nessa lupa aqui, ó. A mesma lente dessa lupa aqui, ó. A mesma lente, cadê o oi do Google? Tá bom? Essa lente convexa, ela é também chamada de bordas finas, dá para ver, né, pelo formato dela, e ela é do grupo de lentes classificada como lentes convergentes. O que são lentes convergentes? São lentes que convergem o raio de luz. Obviamente que esse nome convergente, ela só vai ter essa função de convergir em condições normais de uso, que seria o quê? Você usar uma lente cujo índice de refração da sua lente seja maior do que o meio onde ela está inserida, tá bom? Porque se o índice de refração dela for menor do que o meio ao seu redor, ela inverte o comportamento, tá bom? Em vez de convergir, ela diverge. Depois eu posso falar mais sobre isso. E como seria para formar um outro tipo de lente, ó? Então, levo lá para o cara que fabrica lentes, ele vai gastar as lentes, vai debastar as lentes dos dois lados, vai formar aí duas faces côncavas. Então, essa é uma lente do tipo côncava. Elas são chamadas também de lentes de bordas finas e são do grupo de lentes chamadas divergentes. Aquelas em que a luz, quando atravessa, ela espalha, diverge, tá bom? Se você é míope, você usa lente divergente. Se você tem presbiopia, acho que não, porque você é muito novinho para ter presbiopia, né? É só depois dos 40. Alguma já está precisando. Se você tem presbiopia ou hipermetropia, você tem uma lente, um óculos com lente convergente. Eu tenho astigmatismo, não é nenhuma dessas duas, tá? Astigmatismo é lente cilíndrica, a gente não vai estudar nessa aula, beleza? Tá bom. Dentro das lentes convergentes existem três formatos. A biconvexa, ou seja, convexa dos dois lados, a plano convexa e a côncava convexa. Muito cuidadinho com essa côncava convexa, já eu falo dela. Então esses são os três formatos, veja que todas elas têm as bordas finas, todas elas terminam com convexa na nomenclatura, tá bom? Às vezes aparece em vestibular para você dar o nome, tá? Para você classificar, saber pelo nome. Todas são bordas finas, então são todas convergentes. O outro grupo são grupo de divergentes, e aí como é que eu construo? Também tem três modelos, tem a bicôncava, que é côncava dos dois lados, a plano côncava e a côncava convexa. Esse desenho aqui do ladinho que eu coloquei aqui, ó, esse e esse, é a representação que nós vamos ter dessas lentes ao longo dos exercícios, tá? Vamos lá, chamar atenção para esses dois casos aqui de baixo, ó. Pessoal, quando que eu sei se é uma côncava convexa e uma convexa côncava? Porque veja, ambas têm uma face côncava, ó, côncavo, côncavo. Aí esse outro lado aqui, ó, convexo, e esse outro lado aqui, ó, convexo. Como é que eu sei que é uma côncava? Bom, alguém pode falar assim, Guma, quando é borda fina, ela é convergente, então é côncava convexa, tem que terminar com convexa, beleza. Quando é borda grossa, tem que terminar com côncava, pode ser, é um jeito. Mas existe uma regrinha para essa nomenclatura, tá? Tá vendo que essa parte de dentro aqui, ó, ela foi obtida por essa circunferência R1 aqui de raio 1? Tá vendo que ela é maior do que a de raio 2? A de raio 2 aqui fez a parte de fora dessa lente. Então, a gente dá sempre o nome da face maior, de maior raio de curvatura. Então, a gente fala primeiro o nome de dentro, que aqui é côncavo, depois o nome de fora, que é convexo. Olha nessa, ao contrário, olha a face de fora, gente. É a circunferência grande e a de fora
fez a face convexa e a circunferência de dentro fez a face côncava. Então, convexa, côncava. Primeiro sempre o nome da maior, tá bom? Beleza, vamos lá, vamos dar continuidade. Gente, existem outros dois jeitos de a gente representar a lente convergente, né? Esse primeiro desenho que eu já falei, ou assim, ó. E aí, o que diferencia a lente do espelho? Porque ela é um sistema refrator. Então, o espelho, você tinha um espelho, você olhava para o espelho, você só pode olhar de um lado, né? Só pode ficar desse lado. Do lado de lá você não tem espelho, né? Vamos supor isso. Só a face espelhada é essa, então o objeto tem que estar aqui. A luz vai bater e voltar. Agora, a lupa você pode olhar desse lado, você pode inverter e olhar do outro, você tem a mesma coisa. Então a lupa você pode olhar dos dois lados. A lupa, a lente, você pode olhar dos dois lados, tá? Porque é um sistema refrator. Esses são os desenhinhos que a gente faz de lentes convergente e divergente. Essas lentes que nós vamos trabalhar aqui, elas obedecem o que a gente chama de condições de nitidez de Gauss. São lentes bem fininhas, delgadas a gente chama, tá? Lentes delgadas, fininhas, para a gente poder usar as equações. Mas isso é mais para frente. Por enquanto é só teoria. E aí fica mais cansativo, né? Quais são os elementos da lente convergente? Vamos lá. Eu vou fazer a lente convergente bem devagarzinho, depois eu vou repetir essas informações na lente divergente, só que eu vou mais rápido, tá? Tá aí uma lente convergente. Toda lente convergente, ou toda lente, na verdade, tem um centro. Esse centro da lente é chamado de vértice, que é o mesmo vértice lá do espelho. Só que aqui na lente, nós vamos chamar esse vértice de centro óptico, CO. Centro óptico da lente é a mesma coisa do vértice lá do espelho, tá? Lembra do vértice, que era o meio do espelho? Aqui é chamado de centro óptico. Então é bem o meinho da lente. Tá bom, o que mais? Aí tem o eixo principal, isso não muda, né? Continua a mesma coisa. Aí tem um outro detalhe que mudou o nomezinho também. Esses dois As que você está vendo é chamado de antiprincipal. Lembra que a lente ela foi feita por uma esfera e por uma esfera? Então essa esfera que fez essa face aqui, ela tem um centro. E a esfera que fez essa outra face aqui tem um centro. Então tem dois centros. Em vez de chamar de centro, lá no espelho a gente chamava de centro de curvatura. Aqui na lente a gente chama de antiprincipal, tá? É o centro de curvatura da lente, só que ela tem dois. E veja que uma chama AO, que é o objeto, a outra chama AI, que é imagem. Então tem o lado do objeto, tem o lado da imagem, e isso vai dar uma embananada danada, você vai ver. Mas depois você se acostuma, tem que fazer exercício para acostumar. Aí o que nós já tínhamos no espelho também, que é o foco, que é na metade do caminho. Por enquanto nós vamos considerar todas as lentes que nós vamos considerar as faces dos dois lados foram obtidas por circunferências de mesmo raio, tá bom? Pode ser de raios diferentes, mas nós não vamos trabalhar isso por enquanto. Então, do mesmo raio dos dois lados, então a distância focal é a mesma para os dois lados, tá bom? O que mais? A distância do antiprincipal até a lente, a gente chama isso de raio de curvatura. Quando a gente for aplicar a equação dos fabricantes, isso vai ser importante saber, tá? Tem um raio de curvatura de um lado e tem o raio de curvatura do outro. Ó, acabei fazendo meio rapidinho, não. Raio de curvatura do outro, tá bom? É a distância do vértice até a lente. Tá bom, o que mais? A distância focal, como é que era a medida, né? Ó, a distância do centro óptico até o foco, tá bom? Distância focal. E, novamente, essa distância focal é metade do raio. Ou seja, do A aqui, ó, até... Opa, deixa eu fazer o contrário. Minha mão está invertida. Essa mão aqui, ó. Do A até... Ah, minha mão não chega lá. Não vai dar. Do A até o centro é o raio. E aí metade do raio é a distância focal. Tudo bem, você já sabia isso. Bora, Guma, vamos para o próximo. Exemplos de lentes convexas. Como eu disse para vocês, né, gente? A lupa. Olha lá, quando você olha a lupa, normalmente a lupa é utilizada para ampliar. Mas não é só isso que ela faz, não, tá? Nós vamos ver que a lente convergente ou convexa, ela forma 5 tipos de imagem. Ou seja, a lente convexa tem o mesmo comportamento do espelho côncavo, tá vendo? Olha como vai dar pau isso aí. A lente convexa tem o mesmo comportamento do espelho côncavo. Então, geralmente, né, a lupa é uma lente convergente, uma lente convexa. Por exemplo, lembra que eu falei? Se de longe tá bom, de perto tá mal, aí você tem hipermetropia ou presbiopia. Mas a gente vai estudar isso em ótica da visão mais para frente, tá? Então, quer dizer, você tem hipermetropia que tem dificuldade de enxergar de perto. Ou presbiopia. Qual a diferença entre os dois? É que a causa é diferente, mas não vou entrar nesse detalhe porque isso é assunto da aula de ótica da visão, tá bom? Mas se você tem uma desses dois defeitos, você usa uma lente convergente aí no seu óculos, tá bom? O que mais? Por que chama convergente, né? Lembra? Porque eu falei que essa lente converge.
Então vamos lá, vamos desenhar aqui, ó, minha lente convergente de bordas finas, também chamada de lente convexa, qualquer um dos dois nomes, antiprincipal, foco, centro óptico, eixo principal pegando todo mundo e agora sim. Por que ela chama convergente? Porque a luz que entra paralelamente nesse raio converge em um único ponto chamado foco. Por isso que ela é do tipo convergente. Pessoal, lembra que eu falei sobre brincar lá de matar a formiguinha, né? Ó, a luz entra por aqui do Sol, ela converge, vai tudo para um único ponto. Esse pontinho, se você colocar no papel, pega fogo. Pega fogo. Eu estava falando que outro dia eu estava brincando, estava mostrando para o meu filho, olha filho, aquele pontinho, inclusive, é até perigoso ficar olhando para esse pontinho, né? Dá uma coisa ruim no olho, assim, força um pouco a vista ali, uma intensidade muito grande ali, né? E aí ele foi pôr a mão para sentir, para ver. Ah, Luiz, a hora que ele pôs a mão, ele pôs e tirou. Deu uma fritada na mão do coitado, porque é até perigoso. Não faça isso com o amiguinho, porque é perigoso, tá? Você concentra toda a luz naquele único ponto, fica muito quente. Por isso que até pega fogo no papel, tá bom? Bom, agora sim, falando um pouco mais rápido, as lentes divergentes são as mesmas coisas. Tá aí a lente divergente, tem o centro óptico, que é o vértice, tem o eixo principal, tem o antiprincipal, que é o centro de curvatura da face, existe o foco, que é metade do caminho, existe a distância do antiprincipal até a face, que é o raio, a distância focal dessas lentes aqui, ó, também, distância foco-objeto, foco-imagem. Ah, só que tem um detalhe, e eu aqui acabei não fazendo aqui na minha imagem, tá? Vocês vão me desculpar, mas eu preciso chamar sua atenção para um detalhe. Acontece que na lente divergente, aqui desse lado, ó, aqui, ó, onde está, vou mostrar aqui, ó, onde está AO, antiprincipal objeto, na verdade é o imagem, inverte, tá? Inverte mas nas próximas figuras eu acho que eu consertei isso. Agora que eu estou vendo é que eu não consertei nessa. Vou dando Ctrl+C, Ctrl+V para ganhar tempo, né? Então o que acontece é que o antiprincipal e o foco objeto estão do outro lado, lá do outro lado, tá bom? Então aqui desse lado aqui, onde você está olhando aqui, ó, aqui deveria ser antiprincipal imagem. E lá onde está a imagem é o objeto. Troca de lado, tá bom? Na lente divergente. Beleza, vamos para o próximo. Quanto tempo nós estamos aí, Goma? 12 minutos. Ai, essa aula vai ficar longa, hein? Lente divergente ou lente côncava. É uma lente que geralmente não, essa ela sempre vai reduzir a imagem, tá vendo? A imagem fica pequenininha. Olha só, uma pessoa que tem miopia, por exemplo, de alto grau, essa pessoa que tem uma miopia de alto grau, repara no olho dessa pessoa como fica com o olho pequenininho. Aí, aqui é uma propaganda de uma marca de óculos aí que diz que já tem lentes, né? Que não diminui os olhos, porque, gente, isso aqui é só para mostrar a tecnologia, mas na verdade a lente divergente, a lente côncava, ela reduz os olhos da pessoa. Então, se alguém usa essa lente aqui, essa aqui é aquela divergente, ó, o olho da pessoa fica grande. A lente divergente, o olho fica pequeno, tá bom? Olha só esse exemplo, é justamente o que eu estava falando, ó, tá vendo a lente da esquerda? Que lente que seria essa da esquerda? Tá vendo que o olho está menor? Essa lente é a lente divergente, é a lente que nós estamos falando aqui, a côncava. E essa lente da direita aqui, ó, da direita? Essa lente da direita, ela é uma divergente, ela está aumentando, é tipo uma lente de lupa, tá bom? Bora lá. Por que ela chama divergente? Vamos ao comportamento dessa lente. A lente é chamada de divergente porque quando o raio de luz entra, ele sai espalhando, ó. A luz vem paralela, diverge, tá bom? Esse é o comportamento que dá o nome a ela de divergente. Lembrando que se essa lente estiver sendo usada num lugar onde o meio ao redor dela tem um índice de refração maior do que ela tem um comportamento invertido, tá? Ela só tem um comportamento divergente se ela for usada em que a gente chama de condições normais, né? Por exemplo, usar uma lente aqui no ar, né? Ó, no óculos, estou usando o ar. Ah, eu quero usar essa lente no lugar onde o índice de refração em volta é maior do que o da lente. E aí complicou. Aí a lente inverte o comportamento. Tá bom. Finalmente chegamos aos raios notáveis. É a parte final da aula, mas ela vai levar da metade para o fim, né? Chegamos na metade da aula. Então, eu acho que a gente gastou até agora 14 minutos. Mais uns 10 a 14 minutos a gente termina. Mas aqui eu vou tentar ser bem breve porque é muito parecido. Ó, lente convergente, fonte de luz. Aí eu perguntei até isso. Para quantas direções ele emite luz?
Todas, infinitas. Em quantas direções ele emite luz? Em todas. Quantas a gente conhece o comportamento? Lembra? 4. Quais são que a gente conhece o comportamento? O paralelo, aquele que incide no centro de curvatura, aquele que incide no foco e aquele que incide no antiprincipal. Esses 4 é o seu comportamento, tá bom? Então nós vamos falar sobre cada um deles rapidinho. Toda luz que incide numa lente paralelamente ao eixo principal, olha lá, paralelo, como é que ele faz? Ele atravessa e sai pelo foco. Você viu? Ó, entra paralelo, atravessa, porque é lente, ele não volta, né? Ele atravessa e sai pelo foco. Pessoal, vamos combinar uma coisa bem importante? Sempre que você desenhar uma luz saindo da lente, ela tem que passar pelo foco imagem, pelo antiprincipal imagem, tá? Se você pensou em, por acaso, ó, entra paralelo, volta pelo foco e fizesse aqui, ó, você está tratando a lente como espelho. E outra, esse foco é um foco objeto. A luz aqui nesse foco só pode ser luz que entra e não luz que sai. Tipo esse desenho agora, ó. Luz que entra, passa pelo foco objeto. Entrou pelo foco e como é que ele sai? Paralelo. Paralelo pelo foco, paralelo. Tá bom? Não mudou. Quando passa pelo centro, como é que era lá no espelho? Ele volta por si mesmo. Volta porque era espelho, reflete. E na lente? Quando passa pelo centro, só que aqui é centro óptico, ele não sofre desvio. Deixa eu sair aqui, ó. Quando passa pelo centro, ele não sofre desvio. Gente, cuidado, que o centro lá no espelho é o centro de curvatura. O centro da lente é o vértice, é o meio da lente, tá bom? É centro óptico. E aí, qual que é a última que falta? Quando a incidência é no antiprincipal. Essa aqui é a menos usada, mas olha só que legal. Ela volta pelo antiprincipal. Ela volta não. Ela atravessa e passa pelo simétrico do outro lado, que é o antiprincipal. Se a incidência é no anti, ele passa no simétrico. Essa não tem rima nenhuma, eu sei, mas é difícil. Então ficou paralelo pelo foco, paralelo. Quando passa pelo centro, ele não sofre desvio. Se a incidência é no anti, ele passa, por causa que eu falo reflexo, ele passa no simétrico. Bora! Raios notáveis no divergente. Agora muito cuidado. Veja que deixa eu voltar rapidinho, ó, Olha para essa imagem. Olha aqui, ó. Olha esse raio de luz. Olha esse antiprincipal. Antiprincipal, objeto. Foco, objeto. Tá vendo que eles estão do mesmo lado da vela? Tá bom. Agora presta atenção que eu vou mostrar agora. Ó. Olha a vela aqui. E como é que chama o cara desse lado? Antiprincipal, imagem. Foco, imagem. Na lente divergente, isso muda, meu querido. Isso muda. Tá bom? E aí começa a complicar. Porque olha só. A luz é emitida para todos os lados. Eu conheço 4 comportamentos. Quais são eles? Paralelo. Lá no antiprincipal, como é que eu sei que eu mirei? Prolongando, né? Para saber se eu estou mirando lá ou não. No foco, então eu prolongo, vou até a lente e prolongo o restante para ir no foco. E no centro de curvatura. Esses são os 4 que eu conheço. Paralelo, antiprincipal, foco e centro. Vamos falar sobre cada um deles rapidamente. Paralelo pelo... Agora, cuidado. Foco imagem. Olha só por onde que ele sai. Lembra que ele tem que divergir? O raio tem que abrir. Lembra disso? De novo, ó. Ele entra paralelo. E se você pensou em fazer ele igual ele fez no outro, que era sair por aqui, ó, esse foco é o objeto. Lembra? Luz que sai do foco imagem. Então, tem que sair por aqui, ó. Foco imagem. Tá bom, luz que sai do imagem, luz que entra no foco. Parece que a gente está voltando, né? Os slides, fica fazendo assim. Vamos lá de novo. Agora, ó, pelo foco, mirei lá no foco, o objeto que está lá do outro lado. Como é que ele sai? Apaga esse pontilhado que não precisa e faz aqui o paralelo, ó. Prolonga o raio refratado. Então, do lado direito aí da figura, né? Do lado direito aí da figura, o raio de luz é o raio verdadeiro e esse pontilhado seria o prolongamento. Vamos fazer mais uma vez, ó. Mira no foco, vai até a lente, para, e aí você só prolonga para ver se você mirou no foco mesmo. Mirou, beleza. Pode apagar esse pontilhado. Agora, esse pontilhado a gente deixa, que é o prolongamento do raio refratado, porque o raio que sai é o raio que forma a imagem. O raio que sai da lente, não é o raio que entra, tá bom? Beleza. E aí, qual é o outro? Quando passa pelo centro, ele não sofre desvio. Beleza, vai reto, vai embora. Né? Rapidinho, ó. Passou pelo centro, vai embora. Tá. E o último, a incidência no antiprincipal. Vou parar um pouquinho para você pensar. Antiprincipal está aqui, ó. Antiprincipal, imagem. Será que eu vou passar um raio de luz aqui?
Não, porque essa raio de luz é imagem, aí seria luz saindo. Luz entrando tem que mirar lá no outro antiprincipal, lá daquele lado lá. Tem que mirar lá naquele, ó. Miro lá no outro antiprincipal, tá bom? Então, ó, miro no antiprincipal, objeto, prolongo para ver se eu mirei certo. Ah, mirei, beleza, pode apagar. Agora, aqui do antiprincipal imagem, você faz um prolongamento que passa pelo ponto de incidência e aí você vai com linha cheia. Esse seria o caminho da luz refratada, tá bom? Beleza, amiguinhos, beleza, beleza, beleza. Finalmente chegamos ao final da nossa aula de lentes. Eu falei que ia durar mais uns 10 minutos, né? Foi isso aí, mais ou menos 10, 15 minutos. Paralelo pelo foco, paralelo quando passa pelo centro, ele não sofre desvio, se a incidência é no anti, ele passa no simétrico. Fechou? Fechou, amiguinho? Se você chegou até aqui, deixa o seu joinha, contribua, só assim as pessoas vão descobrir o meu canal e isso vai ajudar bastante a fazer mais vídeos para vocês. Na verdade, você não tem escolha, eu vou ter que fazer, né? Vou ter que fazer até acabar essa quarentena. Beleza? Saudade de vocês, um abraço. Ó, já vou gravar agora na sequência a aula de exercícios. Então, já vou convidar você aqui. Na aula de exercícios, eu fiz uma coisinha lá no final da aula que você tem que assistir, tá? Você vai ter que assistir até o fim lá para você poder ver uma surpresinha que eu fiz lá. É os exercícios da apostila. Pega a apostila aí e tenta fazer. A gente vai construir imagem, vai precisar de régua, tá? Pega a régua e a gente já vai fazer lá, tá bom? Já vou fazer aqui na sequência. Já vou mandar os dois para você. Um abraço e até a próxima. Ah, lembrando que semana que vem não vai ter live, né? Porque você vai ter PG, tá? Não sei quando você tá vendo essa aula, mas enfim, é isso. Um abraço, tchau.